Olá, me chamo Luiz Antônio Micemota, nascido em Vitória, tenho 50 anos, portanto sou de 1970, graduado em Arquitetura e Urbanismo e pós-graduado em Design e Tecnologia. Minha mãe disse que eu demorei a falar. De manhã, todo dia, no café da manhã, eu derrubava leite na minha camisa, ela ficava louca de raiva. Lembro de ter sido muito alegre e quando eu me encontrava com as minhas primas, com a minha irmã, se reunindo na casa dos meus avós, eu sempre aprontava alguma e uma delas era esconder coisas, esconder pulseira, esconder objetos que elas gostavam, que elas estavam com carinho. E normalmente eu esquecia, não lembrava mais aonde eu deixava. E depois de um tempo, minha mãe ou alguém arrumando a casa encontrava o desaparecido. Eu adorava jogar bola. E eu tenho a impressão que o esporte foi minha primeira área de conforto, assim. E não era só no futebol, mas eu era chamado, era um dos primeiros a ser chamado para montar time, então eu ficava todo orgulhoso, todo me sentindo. A minha mãe e a minha avó costumavam ficar responsáveis pelas crianças pela manhã e levava a gente para passear na praia. A gente tinha muita liberdade, muito espaço para explorar. Eu acho que aprendi a nadar sem nem perceber, porque não lembro desse momento. Aprendi a nadar. E gostava de pescar, gostava de nadar até as pedras. Era um momento assim incrível da nossa vida. E à tarde a gente se preparava rapidinho, almoçava, banho e escola. E é nessa época que já comecei a prestar atenção que eu podia vir a aprender a surfar, então sonhava em ganhar uma prancha. Eu passava as minhas férias em Vila Velha, uma praia que fica ao lado da cidade de Vitória. Hoje interligada por uma terceira ponte, facilita demais e é muito rápido. Antes levava-se meia hora de carro para você chegar numa praia vizinha. E lá a gente acabava acolhendo os primos, os amigos, e como a gente ficava muito tempo lá, a gente recebia esses primos às vezes o mês inteiro. Então era o dia inteiro de mar, de pele queimando, trocando a pele, passando bronzeador, que é aqueles que fritavam a gente, e a gente adorando tudo isso. Comíamos peixe frito, água de coco, milho, era o dia inteiro na liberdade, e à tarde a gente jogava futebol, vôlei. Era muito boa a minha infância. Eu lembro que gostava de fazer uma pescaria muito especial, com as mãos. Eu pegava os peixinhos assim muito rápidos e conseguia com facilidade. Então os amigos dos meus pais acabavam notando isso e sempre comentavam. Tinha uma questão também que era interessante, que tinha uma safadeza já guardada aqui dentro, e a gente, quando sabia que a professora Linda ia para a praia, a gente ficava esperando para ver se ela aparecia de biquíni para jogar frescobol, sei lá com quem, mas não interessa com quem. O que interessava era a gente encontrar a professora Linda jogando bronzeada naquela praia linda. Morávamos bem pertinho da escola, na casa dos meus avós maternos, Regina e Antônio. Eles eram muito queridos, muito cuidadosos, e meus pais trabalhando, seja a condição que fosse, eles estavam sempre dando suporte para nossa família. Meus avós paternos, eles eram um pouco distantes porque eles moravam em outra cidade. Então, realmente, o maior contato que eu tive com os avós foram com os maternos. Pensando nessa condição familiar, eu ficava sempre, quer dizer, eu fico hoje pensando quem que é que pode ter me trazido essa carga genética, quem que pode ter transferido isso para mim, ou da onde veio isso, né? E eu acho que a minha avó era uma doçura, era uma criança adulta, era talvez essa alegria que eu gosto de imaginar que tenho, que fui, eu acho que veio dali, e também do meu pai.
Meu pai ele não aceita, não assume, não entende o que é dislexia, não quer saber o que é, mas eu tenho muita certeza que, sei lá, 90% dessa história toda está vindo dali. E pensando nesse lado, pensando no lado do meu pai, eu também fiquei imaginando que na família dele tem um monte de gente parecida. É um monte de lelezinho da cuca que nem eu que tá ali. E eu tenho um primo, que é o meu melhor amigo de infância, que eu tenho certeza que ele é disléxico. Ele nunca foi diagnosticado. Não sei se ele sente, se ele percebeu, se fez alguma diferença na vida dele, mas eu consigo perceber com mais intensidade a dislexia nele do que em mim. Na escola, as minhas notas eram péssimas. Enquanto era inevitável a comparação com a minha irmã, porque ela sempre foi muito bem, tirava notas altíssimas, e eu só levando lambada. Então, a minha mãe me ajudava a estudar. Ela acompanhava o meu estudo dentro do possível, né? Mas mesmo assim, de, sei lá, 9 matérias que a gente tinha na escola, eu passava em 2. Adivinha quais? Passava em educação física, em artes e às vezes passava em inglês. Agora, todas as outras matérias eu ficava de recuperação. Então, naquela época tinha uma chance de você fazer as provas e daquilo tudo você só podia ficar de novo ainda em 3 matérias. E era isso que eu sempre fazia. Eu estudava para me livrar de tantas possíveis, mas normalmente eu ficava nas 3 últimas. Aí estudava para me livrar finalmente das 3 matérias. E eu nunca reprovei. Eu tinha um medo desgraçado de reprovar, de perder os amigos, de ficar mal visto. Eu já era atormentado, imagina perder o ano, ia ser o fim do mundo. Então eu fazia de tudo, colava sem parar para poder conquistar aquele status de próximo ano e aí enfrentar tudo de novo. Sucesso para mim era passar de ano. E eu acho que esse esforço da minha mãe, o meu esforço também, acabou sendo premiado e a gente obteve juntos esse marco. Mesmo sem ela saber o que era isso, nunca se falou de dislexia, mas que eu tinha dificuldade, eu me achava burro, era péssimo. Porque tanta gente indo bem, por que eu ia tão mal toda hora? Eu estudava e tomava lambada. Então, saber hoje que sou disléxico é uma libertação. Aos 11 anos, nos mudamos de cidade. Saímos do Espírito Santo, uma cidade quente, e fomos para uma cidade fria em amplos sentidos. Fui parar em Curitiba, no Paraná. E meus pais me inscreveram, me colocaram numa escola que era grande, com um sistema de apostilas, que dava muita independência aos alunos, esperava-se deles essa independência. Só que eu entrei no 7º ano, no meio do ano, e aquela turma era uma turma de colegas que se conheciam desde do berçário. Então foi muito difícil entrar naquele grupo. E eu era um menino mais novo, talvez mais ingênuo, para uma escola tão forte como aquela. E era essa preocupação também, como era meu estudo e como eu me sairia numa escola completamente nova, onde ninguém sabia quem eu era, e eu era aquele aluno com todas as dificuldades, né? Então era muito difícil me manter bem em volta de todas aquelas crianças que estavam vivendo a vida delas e eu a minha, mas daquele jeito. Foi bastante difícil, mas eu era assim considerado um estrangeiro lá. E como estrangeiro, era mantido à distância. E eu dei sorte de fazer amizade com outros estrangeiros.
E esses estrangeiros são os meus amigos, que tenho e carrego comigo no coração, são os meus melhores amigos ainda hoje. Mesmo que distantes, morando eles em Curitiba e eu em São Paulo, a gente tem todas as tecnologias e eventualmente a gente viaja um para casa do outro e as esposas convivem, por incrível que pareça, a gente tem um grupo harmônico. E depois de completar a 7ª série, 8ª série, em salas até parecidas com a quantidade de pessoas que eu já enfrentava em Vitória, passei a entrar no primeiro, segundo e terceiro ano do segundo grau, que eram salas de 150 a 300 pessoas. Então eu era mais um número, talvez completamente ignorado dentro daquele universo. Era cada um por si, já imaginando a época de vestibular. E eu tinha na minha cabeça que era assim, uma missão quase impossível, mas assim mesmo eu continuava estudando, porque eu entendia que aquilo era o caminho básico, o caminho único de sobrevivência de quem quer alguma coisa básica na vida. Imaginava dessa maneira. Então continuava estudando mesmo daquele jeito. E desde pequeno eu já sonhava em namorar, em dar uns beijinhos, mas eu era muito medroso. Tudo em volta de mim era muito difícil. E dentro desse grupo de amigos estrangeiros, os meus amigos acabaram me empurrando, lá com uns 17 anos, me empurrando para junto de uma irmã de um amigo que acabou sendo a minha primeira namoradinha. Isso foi maravilhoso, né, para mim. E aí chegou a hora de prestar vestibular. Eu tinha que escolher uma profissão, eu tinha que escolher as faculdades onde eu ia prestar as provas. E como eu ainda estava em Curitiba, mas meus pais já estavam preparando uma mudança para Guarulhos, eu prestei vestibular nas universidades federais do Paraná, Federal do Paraná e na PUC do Paraná. E imaginando uma possível mudança para Guarulhos, onde o meu pai iria trabalhar, eu prestei o vestibular na UNG, Universidade de Guarulhos, para arquitetura e urbanismo. Haviam provas de aptidão, desenho, de percepções, de ver o quanto você estava preparado para aquela profissão que você estava se candidatando. E eu me saía muito bem nessas provas. Eu ficava entre os primeiros colocados, mas na hora da prova ordinária eu me atrapalhava inteiro, eu sofria demais e lá no Paraná eu não obtive sucesso. Mas em compensação, eu dei a sorte, vamos dizer assim, de uma escola me acolher, de uma faculdade me acolher, que foi a Universidade de Guarulhos. Eu prestei o vestibular da VUNESP e, nossa, vocês não têm noção da alegria que foi ser aprovado num curso, e eu não perdi nenhum ano, nem esse de vestibular. Para mim aquilo lá era sucesso absoluto. Mas aí veio a realidade de chegar numa cidade industrial, uma cidade completamente diferente da minha realidade, que era muito, muito boa, muito tranquila em Curitiba. Com os amigos, eu estava completamente adaptado e de novo vem mais um chacoalhão. Eu entrei numa faculdade que era noturna, onde todas as pessoas tinham uma maturidade já desenvolvida, estavam trabalhando, estavam defendendo a vida pela família, e eu era um filhinho de mamãe, um filhinho de papai ainda, imaginando entrar numa faculdade onde o universo poderia ser mais parecido comigo. Doce ilusão, as pessoas estavam prontas enquanto eu estava ali tentando descobrir o que fazer. Mas eu passei um ano
me sentindo tristonho, me isolei. Meus pais não sabiam o que estava acontecendo comigo, eles não percebiam, eles achavam que era é só mais uma adaptação que ele vai ter que superar e pronto. E talvez fosse, não sei, eu sei que foi um ano terrível. Mas depois que passou isso, eu tirei carta, então aprendi a dirigir e acabei formando um novo grupo de amizades. E esses colegas me levaram para conhecer lugares onde eu não tinha acesso, se não fosse o carro. E então, só que nessa época, né, você é moleque ainda desajuizado, eu andava a noite inteira, gastava horrores de gasolina, andava mais de 100 quilômetros pela cidade de São Paulo, entrando e saindo dos bares, das boates, e depois voltava dirigindo bêbado, numa época que não se tinha essa preocupação, ou eu acho que não tinha essa preocupação, mas a gente voltava a mais de 200 por hora na Dutra, competindo, fazendo graça entre os amigos. Então foi um momento de descoberta, de libertação, né, ufa, eu estou podendo descobrir o mundo. Foi importante também, mesmo tendo excessos que hoje eu sei que não deveria ter cometido. Né? Na faculdade foi muito interessante que as dificuldades continuavam para notas, mas eu acabei me aproximando de uns 3, 4 colegas que tinham mais maturidade, que conheciam de arquitetura e a gente fazia projetos muito diferente do que a maioria fazia. Enquanto as pessoas estavam aprendendo e conhecendo o computador, a gente fazia os nossos projetos todos ilustrados à mão. E era uma sensação, assim, a escola parava para ver as apresentações dos nossos projetos. E além disso, a gente se engajou em se aproximar dos arquitetos famosos, a gente foi atrás, buscava as revistas, ligava para eles e trazia esses profissionais para palestrarem gratuitamente na nossa faculdade. Então foi muito bom porque de alguma maneira a gente se conectou com a realidade profissional, trouxe essas pessoas e nos trouxe um respeito e foi muito interessante porque as pessoas acabavam falando, aquela turma lá, eles sabem fazer as coisas, eles estão promovendo, eles estão conectados com a arquitetura e os professores valorizavam isso demais, mesmo não sendo eles os promotores disso tudo. Conseguimos até, através da influência de um professor, trazer o Niemeyer. Poxa, o Niemeyer não ia a lugar nenhum, emburrado, e ele foi lá, deu uma palestra leve, foi muito bom mesmo. No terceiro ano, eu consegui estágio numa empresa de engenharia que ficava em Perdizes, perto da onde eu morava, ainda morava com os meus pais. E foi muito interessante porque eu conheci arquitetas dentro dessa empresa que começaram a me dar noções básicas sobre o que é projetar, o que é ser responsável. Foi muito interessante. E em seguida, depois de um ano, eu entrei num outro escritório que já era mais o meu perfil, que fazia projetos de arquitetura, fazia projetos de design, e fazia os projetos de ônibus que até hoje foi muito do que a gente fez aqui no nosso escritório com arquitetura, com design, com tudo que vocês imaginarem para esse setor. Quando me formei, eu pensava assim, agora chega. Não aguento mais isso, já alcancei o patamar esperado pelos meus pais, não preciso mais disso, já estudei bastante e saindo da faculdade eu simplesmente abandonei o diploma. Era para comprar um diploma do pele do carneiro, não sei o que. Eu falei, não precisa de nada disso. Se a gente gastou, eu não sei para onde foi parar, porque esse diploma foi esquecido, porque eu achava que nunca mais eu ia precisar estudar.
Bom, você se forma, qual é o seu objetivo agora? É se colocar, é trabalhar. Então eu precisava muito arranjar emprego. E eu fiquei 3 meses procurando emprego, passando por entrevistas, e me sentia derrotado, me sentia mal, porque eu sabia projetar, eu estava ali em condições de projetar. A faculdade dava esse sinal para gente. Mas o que eu não conseguia esconder era a minha insegurança, porque esse tempo todo sofrendo, estudando, na minha infância, na minha formação, me deixou com a autoestima baixa. E eu tinha espinhas, eu tinha tudo espremido, eu comia a unha, era terrível, assim, a imagem era de alguém atropelado. E eu falei assim, não posso mais deixar isso atrapalhar a minha vida. Sou eu que estou atrapalhando a minha vida. Então eu acabei criando uma máscara de uma pessoa forte, comecei a parar de roer unha, parar de me espremer. Tudo que denunciasse a minha insegurança foi, de alguma maneira, foi escondido atrás dessa máscara, que por um tempo foi importante, mas me causou outros problemas, problemas de saúde, me distanciou das pessoas e eu acabei ficando uma pessoa diferente, menos alegre, muito contida, muito controlada. Muitas vezes sem conseguir, mas era um esforço enorme que eu fazia. Quando eu tinha uma responsabilidade, eu queria ser o mais responsável. Então era gastrite, tudo it, todas as inflamações começaram a aparecer, que já era um sinal do corpo que eu estava fazendo alguma coisa errada. Ainda na faculdade, eu me juntei com os meus colegas que faziam projetos lindíssimos e tentamos nos colocar para o mercado, só que a gente era muito amador, a gente trabalhava no estágio de manhã, à tarde, na escola de manhã, e à noite tinha que trabalhar, a gente trabalhava de madrugada, chegava outro dia a gente já estava completamente amassado. Não deu certo, ninguém ganhou dinheiro, ninguém fez projetos significativos e era muito esforço para quase nada. Então eu me afastei desse grupo e pedi ajuda para o meu pai. Falei, pai, me aponta alguém que possa precisar de projeto, eu sei fazer projeto. Com toda a insegurança que eu tinha, eu estava dizendo que eu estava pronto. E aí ele me apresentou alguns empresários, alguns contatos, amigos dele, e eu dei muita sorte de novo, contar com o apoio de uma pessoa que tinha muitos negócios, e essa pessoa, essa empresa, mais que uma empresa, eram mais de 200 negócios, me abriu um monte de oportunidades, eu fiz muitos projetos e comecei o escritório. E hoje já são 25 anos desse escritório e a gente não para de se reinventar, porque todo dia esse nosso país, esse nosso mundo apresenta novas alternativas e a gente tem que estar pronto para encarar cada uma delas. Ainda na faculdade, conheci a Gabriela, minha querida amada. E ela é a pessoa mais importante sempre, porque ela está sempre me dando suporte. E tem gente que diz que ela é o meu HD externo, mas alguns dizem isso. Agora, poucos realmente sabem que ela é muito mais do que isso. Sem ela, minha vida não teria sido tão boa e tão fácil, porque ela assume um monte de questões que eu administro mal e que ela consegue amenizar o meu caminho, né? Dessa relação vieram 2 frutos maravilhosos, que é a Lorena, que tem 17 anos, e o Otto, que tem 15 anos. Eu acho que ela estava distraída quando de repente se apaixonou por mim. Agora é tarde, não adianta chorar. Lorena, minha filha, com uns 10 anos, ela começou a ter dificuldade na escola. E antes da gente perceber da escola mesmo, a Gabriela
se dedicava a ajudá-la nos estudos, nas lições, e percebia que era muito complicado, muito difícil fazê-la entender, e ela começou a ficar muito cansada. E nós fomos em busca de uma orientação pedagógica, que inicialmente avaliou ela como tendo um negócio chamado descalculia, que talvez vocês entendam muito melhor do que eu, mas era o que é lógico para os outros não era lógico para ela. Então você imagina a mãe que é toda certinha com uma criança que não conseguia entender o óbvio para todo mundo. E ela ficou um tempo amparada e foi muito bem. Só que quando mudou, uns 2, 3 anos depois, não sei qual a medida, a gente percebeu que ela estava começando a encontrar mais problemas, maiores do que os de antes. Então a gente descobriu a ABD, a seda, e levamos a Lorena para fazer o diagnóstico. E foi muito interessante, fomos muito bem acolhidos, doutora Ângela. E foi espetacular, a gente descobriu que ela tinha TDA, déficit de atenção. E aí a gente começa a entender a pessoa que está perto da gente e a se relacionar com mais clareza, parece que fica muito mais fácil. A partir dessa aproximação com a seda, a BD, a doutora Ângela havia comentado que participaria de uma pesquisa para identificar a transferência de carga genética, para ver da onde vem, se vem do pai, se vem da mãe, quais são os números disso. Eu não conheço muito bem os dados da pesquisa, mas precisaria de voluntários para poder engrossar essa pesquisa. E eu prontamente me ofereci e foi aí que eu ganhei o teste, né, o diagnóstico de disléxico TDAH, depois de ter feito uma bateria enorme de testes de todos que vocês estão acostumados já a ver e saber que são feitos. Até eletrochoque ela me deu. Não, brincadeirinha. Comportamentos frequentes que são percebidos pelas pessoas ao meu redor. Na hora de escrever, eu nunca sei se é com X, se é com SS, fico perguntando para as pessoas que estão ao meu redor, que já me conhecem e me respeitam e me ajudam sempre que eu preciso. Dificuldade de ler e entender o conteúdo. Isso é muito difícil para mim. Ler para mim é um sofrimento também. Então, sempre que eu posso eu evito, mas eu acabo lendo muita coisa. Mas textos muito longos vão me desmotivando. Então, acabo não lendo coisas muito profundas. Dizem que eu tenho audição seletiva. Teve um teste que eu fiz que colocava sons assim, 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 toda hora, e em um certo momento eu parei de ouvir com o lado esquerdo. Aí um amigo, contei essa história para um amigo, ele falou assim, mas você não sabe por que? E rindo de mim, rindo, você não sabe por que? Não. Ele mostrou para mim, olha quem está sentado do seu lado esquerdo todo dia. É a sua esposa. Aí ficou fácil de entender por que eu tinha audição seletiva. Quando me sobra tempo, coisa rara, porque eu estou sempre fazendo esporte, tenho o trabalho que é o principal de tudo, tenho as crianças em casa. Quando sobra um tempo, quando eu já resolvi tudo que tinha que resolver e estou ocioso, eu pego um violão, toco um sonzinho que eu tiro de ouvido, lado esquerdo, e também faço músicas. Já fiz algumas músicas para as crianças, para pessoas da família, mas é sempre uma coisa muito amadora, mas que eu gosto de fazer. Fazendo manutenção em casa, tem que instalar uma persiana, por exemplo. Você tem que usar parafuso, bucha, furadeira, chave de fenda. Essas coisas eu vou perdendo. Não sei onde eu pus, não sei onde está. Então, essa é uma dificuldade que eu tenho, que administrar esse monte de objetos em volta.
eu também fico impaciente com muita facilidade, mesmo sabendo disso, tentando me organizar, principalmente com pessoas assim que são incompetentes, que são preguiçosas ou desinteressadas. Isso me deixa muito irritado. E uma outra coisa que me tira também do centro quando eu estou muito concentrado, e isso parece que é o mecanismo que eu tenho para fazer qualquer trabalho. Então eu faço assim, eu ponho uma viseira de burrinho e faço aquele trabalho, e se eu sou interrompido para eu voltar naquele trabalho, é uma dificuldade. Então eu perturbo todo mundo me dá apoio, mas na hora que eu estou fazendo e alguém me pede ajuda, normalmente eu tenho dificuldade em me desligar para poder ajudar, mas não é de propósito, realmente uma dificuldade que eu tenho de me colocar dessa maneira. Eu sou muito desorganizado, bagunçado, e sou casado com uma pessoa que é extremamente organizada, extremamente equilibrada, e quando ela percebia que eu não conseguia ser tanto quanto ela, ainda sem saber que eu sou disléxico, isso acabou gerando um monte de situações que eu posso dizer que uma das habilidades que eu desenvolvi foi a de não me separar, porque motivos eu dei vários para que isso acontecesse. Então eu agradeço todos os dias de primeiro estar vivo, de ter os que eu amo ao meu redor e valorizar cada segundinho que eu tenho, e coitados deles, eu perturbo eles demais. Eu percebo que quando eu estou cansado, por exemplo, fazendo exercício, eu tenho mais dificuldade ou muita dificuldade em lembrar nome das pessoas. Pode ser uma pessoa muito próxima e parece que desliga, vai para o modo, faça exercício e nada mais. E eu lembro até de fazer treinos, eu treinava demais corrida, e no meio do treino eu estava completamente em Nárnia. Eu meditava correndo, eu não prestava mais atenção nas pessoas que estavam em volta, no caminho. Já teve caso de eu estar correndo e estar perdido no meio de um lugar que eu corria todo dia, mas não tem acontecido mais. Um negócio que eu adoro é ouvir a música além dos ouvidos, sentir a vibração. Eu adoro abraçar apertado. Eu vivo fazendo, tocando, batendo, fazendo som. Isso incomoda muita gente. Quando possível, eu aviso as pessoas que eu sou disléxico. Quando eu percebo que a pessoa ela está preparada, eu falo. Muitas vezes eu quebro a cara, porque a pessoa começa a te tratar de forma diferente. Recentemente eu contei para uma pessoa e ele falou assim: você é um daqueles desajustados que se encontrou na arte. Eu falei: graças a Deus a arte me favoreceu, me deu um caminho que me faz realizar profissionalmente, que me faz ter uma alternativa profissional que me faz feliz. Então, às vezes a gente acaba descobrindo quem são essas pessoas, e não por acaso você gosta mais de umas ou de outras pela forma como ela se relaciona, como ela encara essa sua característica. Perto dos 45 anos, eu tive um acontecimento assim, muito importante, que não foi desejado, que não foi planejado, mas muito bem-vindo. Eu comecei a sentir a chegada da maturidade, e com a maturidade também veio a espiritualidade, que eu negava completamente, que eu não acreditava em nada, e de alguma maneira, alguma chave mudou dentro de mim, que me fez experimentar algumas possibilidades. Hoje eu acho que eu sei dar valor à vida,
eu respeito as diferenças, eu sou uma pessoa melhor por conta dessa transformação. E essa transformação, ela veio primeiro com uma inquietude, assim, com uma energia de revolta, não exatamente de revolta, uma agressividade. Então eu achava e colocava a responsabilidade das minhas frustrações todas nos outros que estavam ao meu redor, querendo que eles solucionassem o problema da minha vida através da competência deles. E isso era impossível, eu mesmo que tinha que me transformar. E aí apareceram anjos da terra, que são os meus amigos, alguns amigos que a gente nem investia na relação com eles, que começaram a nos ajudar, tanto no campo pessoal como no campo profissional. E hoje eu estou nessa condição mais equilibrada, justamente porque essas pessoas me conseguiram abrir horizontes que eu não era capaz de enxergar sozinho. Foi muito bom. Agradeço demais a cada um deles. Sucesso. Eu falei algumas vezes de sucesso. Sucesso vem de suceder. Quando você deseja e realiza algo, então você teve sucesso. E equivoca-se quem pensa que só grandes feitos é que trazem o sucesso. Bem-sucedido é aquele que realiza de pouquinho em pouquinho, todos os dias, algo que sonhou, algo que desejou. E ser bem-sucedido para mim é todo dia poder ter o amor de Gabriela, dos meus filhos, dos meus pais, dos parentes, de pessoas que estão perto, outras distantes, mas algumas que eu conheço, outras que ainda não conheci, mas que, se eles permitirem, que juntos comigo eles possam alcançar o sucesso da gente se amar, da gente se respeitar e oferecer um mundo melhor para os nossos filhos, para a gente poder, com a diferença de cada um, fazer de alguma forma mais original. E é assim que eu me sinto, mais original e mais pronto para ser percebido pela sociedade, pelas pessoas que estão vibrando de forma amorosa. E é isso, só tenho a agradecer e espero que eu tenha contribuído de alguma maneira com vocês.